Olá, eu sou Marina Ruiz, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal da MR Finance e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito essencial para todas as empresas, que é sobre o controle do fluxo de caixa. Se você tem dificuldade em entender por que falta dinheiro na conta da empresa ou se sente que está tudo desorganizado, fique comigo até o final, que hoje eu vou ensinar a você a resolver esse problema de uma vez por todas. A principal consequência de uma desorganização financeira é que donos e gestores, eles ficam às cegas, não tendo boas condições de tomada de decisão. E da onde vem a desordem, a desorganização financeira? Geralmente, a desorganização financeira está atrelada a rotinas frágeis de contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária. Agora, por que essas rotinas, contas a pagar, contas a receber e a conciliação bancária, por que elas se tornam frágeis? Eu vou trazer para vocês aqui dois motivos principais. E esses fatores estão relacionados com a pessoa, com o profissional que está ali executando a atividade. É muito comum em empresas a gente ver um profissional que está à frente das rotinas financeiras dividirem seu tempo com outras áreas, como por exemplo o RH e compras. Isso faz com que ele tire o foco do financeiro. E uma vez que esse profissional não está com foco 100% no financeiro, ele tem muito mais chances de cometer erros de classificação financeira, erros de data. Às vezes parecem informações tão simples, né? Mas elas são essenciais para a qualidade de um relatório financeiro. Então, uma pessoa que divide atividade com outras áreas que não estão relacionadas com o financeiro, essa pessoa, ela tem mais risco de errar. E muitas vezes, por ela ter que pensar em várias outras atividades, várias outras áreas, ela nem mesmo entende a importância do papel dela dentro daquelas rotinas financeiras. E um outro fator que acontece muito quando esse profissional divide a sua atenção com várias outras áreas é que o financeiro não necessariamente vai ter uma atenção diária. De vez em quando sobrar um tempinho, ele vai lá e olha, atualiza o sistema, enfim. Ele se preocupa muito com fazer os pagamentos e verificar se está tendo as entradas corretamente, se existe inadimplência ou não, mas aquela atenção da análise, de fazer registros corretos, com alta qualidade, isso fica bastante de lado diante de um profissional que precisa olhar para várias outras áreas dentro da empresa. É daí que vem os erros, é daí que vem também essa desordem financeira. E aí, como solucionar esse problema? O ideal é a gente ter uma pessoa que entenda do financeiro executando as rotinas financeiras, que ela tenha consciência da importância de cada registro que ela faça, de cada informação que ela insere no contas a pagar ou no contas a receber, o quão aquilo é importante para relatórios estratégicos que os donos e gestores irão analisar para tomar decisão essa importante, inclusive, para o sucesso e para a prosperidade dessa empresa. E uma outra questão que a gente vê bastante é o profissional não entender tanto desses processos financeiros. O que se torna necessário a gente profissionalizar, a gente munir esse profissional de informação em relação ao processo financeiro como um todo, tá? Então, as rotinas financeiras, mas também o planejamento financeiro, como que a atividade desse profissional que está ali no contas a pagar e no contas a receber, como que essas atividades impactam em atividades de planejamento financeiro, de análise financeira. Esse profissional, tendo um preparo necessário para poder executar essas atividades, além de ter mais disponibilidade para executar com qualidade essas atividades, vai mudar esse quadro de desorganização financeira para uma organização financeira. E um outro fator que é uma consequência, inclusive, desse profissional, se ele está capacitado ou não, se ele tem disponibilidade ou não para estar na área financeira, é a conciliação bancária. Um profissional que não tem tanta disponibilidade, nem tanto conhecimento para executar esses processos financeiros, ele tende também a errar ou mesmo nem fazer a conciliação bancária. A conciliação bancária é um cheque entre o extrato do banco versus as movimentações que você tem no seu sistema de gestão. A gente faz uma comparação, a gente checa se tudo que está no extrato bancário está também no sistema de gestão. E a prova de que está tudo ok é o saldo do sistema batendo com o saldo bancário. Se o saldo está batendo, significa que as movimentações que estão no sistema
refletem perfeitamente as movimentações que estão no extrato bancário. Então, fazer a conciliação bancária ela é de extrema importância para garantir que as informações que você tem no seu sistema de gestão estão corretas e assim a gente consegue gerar relatórios financeiros com qualidade, assertivos e confiáveis para que esses donos e gestores analisem a empresa, analisem o resultado e tenham condições de fazer boas tomadas de decisão. É muito comum que muitas empresas nem façam a conciliação bancária. Dependendo da capacitação do profissional que está à frente dessas rotinas financeiras, muitas vezes ele nem sabe fazer a conciliação bancária. É aí que vem a importância de treinar, de capacitar o profissional que está executando essas atividades, permitir que ele tenha mais disponibilidade para a área financeira e assim ele vai ter um conhecimento pleno para fazer a conciliação bancária, entender o papel dele, a importância dele dentro do processo financeiro como um todo, e isso vai motivar ele a executar todas essas atividades com mais zelo e, em especial, a conciliação bancária, porque a conciliação bancária é o processo onde a gente fecha todos esses processos operacionais do financeiro. Muitos me perguntam qual é a frequência da conciliação bancária. Isso vai depender um pouco de empresa para empresa, vai depender da volumetria de cada empresa. Empresas que têm uma volumetria de movimentações financeiras alta, é muito importante que faça diariamente, no máximo semanalmente, a conciliação bancária. Empresas que têm uma volumetria de movimentações financeiras menor, aí sim é possível fazer uma conciliação bancária mais espaçada, como semanalmente ou quinzenalmente. Eu não aconselho fazer só uma vez por mês, né? Quando vira um mês, geralmente a gente faz conciliação quando vira um mês. Por quê? Por mais que você tenha uma volumetria pequena, é muito difícil, às vezes, de você lembrar pagamentos pequenos, com valores monetários pequenos que você fez lá um mês atrás. Então, a gente aconselha que, se você tem alta volumetria, faça sempre, todos os dias, diariamente. Se você tem uma volumetria pequena, faça semanal ou quinzenalmente. Dessa forma, você vai garantir a sua conciliação bancária, não vai ter o risco de esquecer o que é, alguns lançamentos, alguns pagamentos e, claro, ter a certeza de que o relatório aí da empresa vai estar com altíssima qualidade. Lá no começo do vídeo, a gente falou em entender o porquê que falta dinheiro no caixa da empresa. É a baixa liquidez. Por que essa empresa está com baixa liquidez? É claro que se a gente tem essa desorganização financeira, inclusive é por isso que a gente começou com a desorganização financeira, se ela existe na tua empresa, você não vai ter relatório, então você não vai conseguir analisar o porquê que você está com baixa liquidez dentro do teu negócio. Você até sabe, porque você consulta o banco, você está vendo o saldo no banco e vê que não tem liquidez. Mas você não consegue entender o porquê. Por que está faltando? Por que não tem? Por que eu tenho dificuldade de fazer pagamentos? Então veja bem, quando você tem a organização financeira, comece por aí, você vai ter relatórios e você vai conseguir analisar. Uma vez que você consegue analisar, eu vou trazer aqui mais 3 aspectos do porquê que você pode estar tendo baixa liquidez e como resolver esse problema. O primeiro cenário que a gente vê acontecendo muito é o que a gente chama de descasamento de caixa. O que é o descasamento de caixa? Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você vende no cartão de crédito, tá? O seu cliente paga no cartão de crédito e ele pode parcelar em até 10 vezes aquela compra. Porém, quando você vai negociar com o teu fornecedor, ele não deixa você pagar em 10 vezes. Ele permite que você pague no máximo, por exemplo, em 45 dias, ou no máximo, um à vista, um 30 e um 60. Então, veja bem, suponha, para a gente conseguir visualizar, tá? É claro que uma empresa, ela tem muito mais complexidade de informação, tá? Mas suponha que todas as suas vendas você faz em 10 vezes e todas as suas compras você paga em 45 dias. Ou seja, a gente tem um descasamento de caixa, porque até você receber todo o dinheiro daquele produto que você vendeu, cujo seu pagamento você fez no máximo em 2 meses, por exemplo, você vai estar pagando por aquilo que você vendeu, você teve que adquirir aquele produto que você vendeu, você vai estar pagando aquilo antes de você receber pela venda. Isso é um descasamento de caixa, você está colocando dinheiro na frente. E isso pode trazer essa consequência de baixa liquidez. Numa empresa de projetos, isso a gente vê muito mesmo. O que acontece com frequência em empresas que trabalham com projetos, tá? É muito natural você ter que contratar pessoas especialistas para determinada atividade daquele projeto que você vai entregar.
e você precisa pagar aquela pessoa quando ela finaliza o trabalho dela. Porém, o teu cliente, principalmente se for um cliente grande, ele vai te pagar, de repente, por 90 dias. Isso é muito comum acontecer. Até você conseguir faturar aquela entrega, entrar no sistema desse cliente, ele poder autorizar o pagamento, isso aí já levou 90 dias. Só que você pagou o teu especialista em 30 dias. Isso faz com que empresas de projetos, eles tenham que colocar dinheiro na frente, eles têm que ter caixa para poder bancar esse projeto e receber meses depois. Isso é super comum, isso gera um descasamento de caixa. E isso faz com que a empresa consuma o saldo bancário dela, diminuindo a liquidez do negócio. Um outro fator que também pode acontecer é um momento específico que de repente a tua empresa esteja fazendo um investimento. Se a sua empresa está fazendo um investimento elevado, é natural que você também vai estar consumindo caixa, vai estar consumindo saldo bancário, diminuindo a liquidez do seu negócio. Por isso que a análise financeira, você ter a rotina, o hábito de analisar o financeiro do teu negócio é muito importante, para entender em qual momento é melhor para fazer um certo investimento sem prejudicar o caixa do negócio. Só para fazer uma correlação, então imagina que você está fazendo um projeto agora, está iniciando, está tendo que colocar uma grana boa na frente, você vai receber agora, está iniciando, está tendo que colocar uma grana boa na frente, você vai receber só daqui 120 dias do seu cliente e em paralelo, sem fazer muita análise, você decidiu fazer um grande investimento. A tendência de você ter uma baixíssima liquidez é muito alta. Daí que vem a análise financeira. A gente entender em que momento o seu negócio está e quando que é melhor fazer esse investimento para não ter um impacto negativo no caixa da empresa e você não ser inadimplente. E por fim, não menos importante, porém bastante comum também, quando não existe uma análise financeira, uma consciência financeira, é muito natural que a baixa liquidez também esteja atrelada às retiradas de sócio. Sobrou um dinheiro no banco e o sócio ele se sente à vontade para fazer uma retirada para ele. Veja bem, o dono da empresa é óbvio que ele tem que ganhar bem, tá tudo certo, mas precisa existir uma análise na frente para ele fazer uma retirada justa, que seja bom para ele, mas também sem prejudicar a empresa. Toda empresa precisa ter um mínimo de caixa, tem que ter um caixa de reserva porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, é importante fazer uma retirada consciente para que não haja problemas futuros para o caixa desse negócio. Além disso, é muito comum esse dono, esses gestores, eles olharem só o saldo bancário e não olharem um relatório muito importante que chama DRE. É no DRE que a gente enxerga o lucro da empresa. E o que o lucro tem a ver com a retirada? Tudo, porque a retirada significa retirada de lucro, né? Ou seja, se a empresa gera lucro, aí sim os donos têm condições de fazer retirada de lucro referente a um lucro de determinado período. E é muito comum essa análise da lucratividade não acontecer. E pode ser que a tua empresa esteja dando prejuízo, a empresa no prejuízo, porém com saldo bancário, e aí os donos, sócios, etc., eles olham o saldo bancário e se sentem à vontade para fazer a devida retirada, já que está sobrando dinheiro. Porém, não tem lucro. E na teoria, estaria sendo uma retirada de lucro. Mas, como que a gente retira um lucro se a empresa não deu lucro? Pois é, isso acontece muito. E quando há uma retirada de lucro maior do que a empresa consegue, maior do que a empresa comporta, no médio prazo, isso pode acarretar problemas de caixa para essa empresa. Então, olha quanta coisa a gente discutiu aqui. A gente iniciou falando da desorganização financeira, que é consequência de rotinas financeiras frágeis, e isso tem tudo a ver com a disponibilidade e capacitação da pessoa, do profissional que está à frente dessas atividades. E mais uma consequência dessa capacitação e disponibilidade é a execução muito bem feita da conciliação bancária. Uma vez que a gente tem um profissional capacitado e com disponibilidade para cuidar do financeiro como um todo, você vai sair do cenário de desorganização para uma organização financeira. Você tendo organização financeira, você vai conseguir analisar melhor o teu fluxo de caixa. Você vai ter controle do seu fluxo de caixa a ponto de entender a liquidez do seu negócio. E muitas vezes uma baixa liquidez pode estar atrelada a um descasamento de caixa. Você vai analisar isso através dos seus relatórios de fluxo de caixa. Pode também estar atrelado ao investimento que você decidiu fazer ou mesmo a retirada de sócios.
Então veja como é importante você ter um controle financeiro. Aqui a gente falou como que você faz para ter esse controle e possíveis análises que você vai fazer dessa gestão de fluxo de caixa para que você garanta que o caixa da sua empresa esteja sempre saudável. Se você precisa de ajuda para estruturar o financeiro da sua empresa e gostaria de ter relatórios que mostrem realmente o comportamento financeiro do seu negócio, conte com a MR e faça contato com a gente, que vai ser um prazer te ajudar.